Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal e à minha opinião sobre o filme Capitão Marvel. Para começar, esta é a história da origem do Capitão Marvel, a qual iremos ver no próximo filme Avengers Endgame. Eu pensava que era suposto não gostar deste filme, por eu ser um homem de pele clara, mas pondo de parte toda a campanha de marketing racista levada a cabo pela Brie Larson, até não desgostei totalmente do filme. Mas também devo dizer que não foi nada do outro mundo. Até estava à espera de melhor porque é um filme da Marvel e dado o alarido que a protagonista do filme fazia antes da estreia durante a campanha publicitária. Mas a principal questão que vai na vossa cabeça é: então Miguel, dizias que não ias ver o filme, mas sempre foste ao cinema vê-lo? Pois foi. Nesse mesmo vídeo, se forem a ver, cujo título afirma isso, também afirmo que não iria ver o filme se tivesse de pagar do meu bolso. E como alguém viu aquele meu primeiro vídeo, propôs-se a pagar o meu bilhete para eu poder ir ver o filme. De volta à vaca fria. Um dos momentos mais altos deste filme foi a homenagem feita por duas vezes à mesma pessoa. Ao contrário das introduções feitas nos anteriores filmes da Marvel, em que aparecem vários personagens de super-heróis relacionados com o contexto do filme que se inicia, desta vez tivemos uma grande homenagem a essa lenda da escrita de histórias de banda desenhada que faleceu recentemente, o Sr. Stan Lee. E isto foi feito com uma combinação das várias cenas das suas aparições nos filmes da Marvel. Foi um momento muito comovente e provavelmente o mais importante. O ator Samuel Jackson, que faz de Nick Fury, estava espetacularmente mais novo, exceto na voz. Pareceu-me haver uma sintonia entre ele e a Brie Larson. Também gostei da pequena atriz que faz de Monica Rambeau. Para uma personagem acessória teve bastante carisma. Este é um filme cuja história se passa em meados dos anos 90 e tenta transmitir uma sensação de nostalgia para aquele pessoal que viveu nos anos 90. Aliás, que viveu os anos 90. Então há referências a muita coisa típica dessa década. Por exemplo, são usados como música de fundo alguns sucessos musicais da altura, como a exemplo a famosa canção dos Garbage, I'm Only Happy When It Rains, mas a tocar num cenário de sol e secura, enquanto uma mulher conduz uma moto de shopper pela interminável estrada que atravessa o deserto. Uma canção de inverno, uma canção deprimente num cenário destes. Faz sentido, sim senhor. Faz tanto sentido como fritar batatas em algodão doce. Toda a gente consegue. Que palhaçada. Também a canção I'm Just a Girl dos No Doubt toca na parte final do filme quando a Carol está a dar porrada nos Kree, mas também não faz sentido algum ali ser usada. Para não falar que durante 1 minuto e meio a música toca tão alto que mal dá para ouvir os efeitos especiais sonoros. Temos também referências a videojogos. Oh yeah baby, os anos 90 foram aquela revolução lúdica que catapultou os videojogos para o lazer familiar, felizmente deu cabo dos salões de arcadas. Só quem viveu nessa altura sabe dar valor à evolução dos jogos, pois viu a melhoria gráfica e sonora acontecer 3 em 3 anos, ou até menos, e pode afirmar que jogar Minecraft em pleno século XXI é a mesma coisa que andar de cavalo para burro. Desculpem meus amigos, mas isso não é retro gaming. Não tapem o sol com a peneira, não é a mesma coisa que... Quer dizer, é a mesma coisa que quererem proteger-se da chuva com uma rede. Voltando à vaca fria, quando a Carol Danvers entra num bar à procura de informações e começa a ter flashbacks de memória, existe uma máquina de arcada com o jogo Street Fighter 2 apóstrofe e também aparece uma máquina de flippers com o tema de Space Invaders na nave Kree que a Capitã Marvel usava como centro de refúgio para os Skrulls. Uma outra referência que eu gostava de ter visto, e a atriz que faz de Carol Danvers tem todo o arsenal físico para dar o corpo ao manifesto, era o facto de muitas garotas nos anos 90 usarem t-shirts sem sutiã, o que exaltava a vã tentativa dos seus mamilos perfurarem o tecido da referida indumentária. Sei que é um mau hábito, pois a pele das mamas estica com a força da gravidade terrestre e se a mulher não usar um para-mamas, daí a uns poucos anos mais tarde as ditas já estão a bater nos joelhos. E nenhuma mulher ou homem gosta de tal coisa. Basicamente todos estes elementos são uma explosão do passado, ou como alguém diria nos anos 90 na televisão portuguesa, I Americano, a blast from the past. Claro que se fosse o Hermano José com a sua personagem Lauro Derme, ele diria algo do género a emplastro do pasto ou coisa parecida, sei lá. E acho que isto foi tudo o que de mais positivo o filme teve. Pois este filme Marvel, comparado com todos os outros que saíram até agora, ficou aquém das expectativas da qualidade a que estamos habituados nos filmes da Marvel. Este é até agora o pior filme, sinceramente.
E se tu achas que não estou a ser justo é porque ainda não viste este filme ou então não viste todos os outros. Agora deixa-me cá falar das coisas que me desagradaram. A maneira como a história do filme anda de frente para trás e de trás para a frente, imitando o estilo Pulp Fiction, a uma velocidade demasiado variável, a exposição de explicações escusadas que só levam o filme a ficar mais comprido do que é necessário. O filme começa com um pesadelo como Carol Danvers não consegue dormir, decide ir desafiar o seu sargento de instrução para treinar em combate. A certa altura ela é derrubada e depois diz que tinha escorregado, só para tirar protagonismo ao instrutor. Aqui está um péssimo exemplo para qualquer criança que estivesse a assistir. A falta de humildade para admitir um erro pessoal. Depois ela leva nas trombas porque não se soube defender e, dominada pela raiva, ela atacou vingativamente com os seus superpoderes. Mais uma vez, outro mau exemplo da falta de desportivismo para inspirar as crianças que assistiam ao filme. Depois houve também o tempo desperdiçado na inteligência suprema a explicar o que eram os Skrulls, como eram maus, quais são os seus poderes, o que podiam fazer, toda a teoria relacionada com o inimigo, como se a personagem principal já não soubesse disso. Claro que o público ainda não sabia disso, mas podíamos descobrir mais tarde, com um bocado de ação à mistura, mas tínhamos de ter uma aula teórica sobre o assunto e estragar um bocado a surpresa. Pronto. Engraçado o facto da história deste filme se passar nos anos 90, pois a ironia é que os efeitos especiais parece que foram emprestados pela tecnologia dessa década. E porquê é que eu digo isto? Os efeitos especiais de rejuvenescimento do Samuel Jackson são um bocado estranhos. Às vezes parece que ele usa maquilhagem, outras vezes parece que usavam imagens feitas por computador e até mesmo a peruca do gajo ficava estranha. Às vezes dava a sensação que o rosto dele esticava como se estivesse em dificuldade em acompanhar os diferentes ângulos de câmara, o que o tornava completamente esquisito. Fizeram também a mesma coisa com o agente Phil Coulson, pois é a primeira vez que o vemos, ele parece mais novo, com maquilhagem, e quando o vemos mais tarde ele parece foleiramente feito por computador. É que já nem parece o mesmo, ficou horrível. Já os Skrulls eram pessoas com máscaras que pareciam ter fugido de uma festa do Dia das Bruxas, de uma rave de Halloween ou de uma seita satânica ou coisa parecida. E lá para o fim do filme, dá também a sensação que já não havia mais dinheiro para efeitos especiais e usaram à mistura uma Carol Danvers feita por computador, onde de repente parece que estamos a ver um ser humano a mexer-se e no momento seguinte estamos a ver a intro do videojogo Marvel Ultimate Alliance para a PlayStation 2. Aliás, a qualidade gráfica faz lembrar o Rei Escorpião no filme O Regresso da Múmia, com Brandon Fraser, Dwayne Johnson e Rachel Weisz. Além disso, e isto faz-me lembrar quando fui ver o Pantera Negra, o Black Panther, houve pessoal no fim no fim do filme, a queixar-se que os efeitos especiais tinham sido mal feitos e tinham razão. Cá para mim, a malta que fez o Capitão Marvel depois deste filme, olha, aí está um filme, um desafio à maneira. Vamos lá ver se conseguimos fazer pior? E pelo que parece conseguiram. No que respeita ao raio da comédia neste filme, houve uma série de tentativas de humor, que mais pareciam humor inglês, piadas fáceis, e devo confessar que este foi o filme mais calmo em ambiente de sala que já tive a oportunidade de assistir. Só o Samuel Jackson e a Monica Rambeau conseguiram fazer alguém sorrir, e principalmente o Stan Lee na introdução do logotipo da Marvel e na cena do comboio. Fora isso, não ouvi na sala de cinema o riso de ninguém. Aliás, a lotação da sala estava esgotada, mas parecia que estávamos numa casa funerária em pleno velório, com as pessoas a consultar as redes sociais através do telemóvel. Só para vocês perceberem a coisa, o filme era tão interessante que havia gente mais concentrada no telemóvel do que na tela de cinema. Este, que era suposto ser um filme acerca de um guerreiro espacial que está a tentar descobrir-se a si mesmo, a tentar recuperar as memórias do seu passado, mas a personalidade de Carol Danvers parece retratar a típica personalidade feminina humana que transita entre dois estados mentais extremos, sem qualquer meio termo. Um, do género, não olhem para mim que eu estou tão séria que até mato com o olhar. E o outro é do género, haha, se eu estou engraçada, estou bem disposta que até faço piadas. Nenhuma destas personalidades teve ponta de carisma. A audiência preferia ver as novidades das redes sociais no seu smartphone do que estar a olhar a tempo inteiro para o ecrã de projeção. E se formos a ver bem, a personagem da Carol Danvers não cresce em nós, não tem profundidade suficiente para nos identificarmos com ela e nos sentirmos solidários com a sua amnésia, com a sua história pessoal. É simplesmente seca, não inspira coisa alguma, nem quando tenta ser mais sociável pedindo à filha da amiga para ajudar a mudar as cores do seu fato espacial, quando, ironicamente, minutos antes, ela não mostra nenhum entusiasmo, nenhum sentimento, nenhuma expressão facial ao ver as fotos pessoais, ao ver as suas próprias fotos pessoais mostradas pela filha da Maria Rambeau. Agora, mostrando o lado ainda mais obscuro deste filme.
No que respeita às Zés da Franga, feminismo e tretas de justiça social, o suposto sexismo a que Carol Danvers é sujeita no filme é tão idiota, tão mal fabricado, que chega a ser ridículo ser retratado como se fosse típico nos anos 90. Desde as cenas de Maria Rapaz à vida militar quando ela entrou na Força Aérea. Mas qual era o homem ou mulher nos anos 90 que ia para a tropa e os seus camaradas superiores hierárquicos desatavam a gritar-lhes pregões desmotivantes durante os exercícios? Quando um dos principais propósitos na vida militar é cultivar o espírito de grupo, sim, porque nós como militares protegemos uns aos outros, até somos capazes de dar a nossa vida para proteger um camarada. Só se na América isto era diferente. Eu, quando era recruta, tive mulheres no meu pelotão e elas nunca foram tratadas de modo diferente dos homens. Fosse para bem, fosse para mal. Não tiveram facilitismos. Aliás, ninguém tinha facilitismos. E sempre nos motivámos uns aos outros a dar o nosso melhor. Não havia cá princesas e príncipes. Mas que cena sem sentido foi aquela no filme quando a Carol Danvers estava nas cordas e os outros recrutas cá em baixo a gritar: vais morrer! Vais morrer! Até o sargento de instrução se junta à festa e diz: tu não vais ser nada porque tu és uma mulher, sou badalhoca! Oh, valha-me Deus, que palhaçada foi esta? Então, estão-me a querer dizer que nos anos 90, nos Estados Unidos da América, isto era assim? Com este desrespeito, como seria possível deixarem as mulheres ingressar nas Forças Armadas? Não faz sentido algum. Agora imagina o resto do mundo a ver este filme em pleno século XXI, a estupidez internética e a ignorância vai fazer as pessoas mais novas pensarem que nos anos 90 as mulheres eram umas desgraçadas às mãos dos homens. Eram umas coitadinhas? Não, não eram. Isso é mentira. As mulheres no século passado eram muito mais felizes do que são agora. É verdade. Não se envolviam nestas guerras de aparências em redes sociais e até por causa disso tinham uma maior autoestima e a certeza do que realmente queriam para a vida delas. Bem, de volta ao filme. Há também a cena do motociclista que para ao pé da Carol Danvers enquanto ela verifica o mapa à beira da estrada e lhe diz: belo fato de mergulho, querida. E ela faz cara séria e não lhe liga nenhuma. E mesmo assim ele insiste: alegria, querida, dás-me um sorriso? E ela nada. Então ele desiste, desliga a mota, pousa o capacete e entra no restaurante. Ela olha para a mota, adivinha como a mota funciona, põe a mota a trabalhar, rouba a mota e o capacete e lá vai ela toda maluca embora. Ora, aí está outro péssimo exemplo que foi dado por esta personagem menor de idade. E do ponto de vista do feminismo atual, se um estranho de moto falar contigo contra a tua vontade, tens toda a autoridade moral e social para fazer o que te der na cabeça, pois és uma vítima desse motoqueiro. Espera lá, mas vítima de quê? Uma tentativa de interação social? O gajo até desistiu e foi-se embora. Agora, imaginem as consequências desta pequena história, caso ela fosse real, aplicada aos dias de hoje. Provavelmente um motoqueiro na América, no Canadá, na Inglaterra, na Austrália, depois de interpelar uma estranha nestas circunstâncias, certamente seria preso por assédio sexual. Só porque comparou a roupa dela a um fato de mergulho e pediu-lhe para ela esboçar um sorriso. Isto está a chegar a um extremo que qualquer dia, sem querer, se um homem dá um peido ao pé de uma mulher, ela chama a polícia e acusa-o de terrorismo com armas químicas. Ahá, estás-te a rir? Ou até acusa-o de tentativa de violação sexual com feromonas. Da maneira como isto está atualmente, esta é uma ideia tão estúpida que até é passível de acontecer num futuro próximo graças às idiocracias que se têm vindo a formar por causa do feminismo moderno. Bem, de volta à vaca fria. Quem eram os Skrulls? Os Skrulls não eram mais do que refugiados de guerra que fazem lembrar os imigrantes de países em crise económica e social. E os Kree lutavam contra os Skrulls para proteger as suas fronteiras. Pronto, isto só pode ser uma alegoria que representa o Donald Trump e o muro que ele mandou fazer na fronteira com o México, ou se calhar isto é tudo uma fantasia na minha cabeça. Pronto. A meio do filme, a Carol Danvers lembra-se de estar a fazer manobras evasivas numa aeronave com tecnologia Kree no planeta Terra, mas acaba por ser atingida e não consegue ejetar-se e despenha-se de modo bastante violento. Mas, estranhamente, ela sai ilesa e à vontade do cockpit, como se nada tivesse acontecido, sem ela ter sofrido dano algum daquela apartosa e sortuda queda. Mais parecia uma cena daquela série de TV Os Três Duques, The Dukes of Hazzard, em que os gajos capotam dentro do carro ou do jeep e saem para fora do veículo como se nada tivesse acontecido muito facilmente. Outra coisa estranha são os poderes da Carol Danvers, que ela tem dificuldade em controlar, e esta ideia é repetida continuadamente. Ela tem algo no pescoço que deveria ajudá-la a controlar os seus poderes, mas na realidade provoca o efeito contrário, de modo a que ela possa ser manipulada pelo próprio gajo que a tentou matar no passado. Mas quando essa engenhoca é retirada do pescoço, de repente ela fica muito mais poderosa e, como que por pura magia, ela tem o total controle dos seus poderes. Foi como se já treinasse com eles já há tomates de anos. No fim do filme, vemos a Carolina arrebentar com uma salva de mísseis extraterrestres. Ela entra pelo espaço adentro, aos tiros, aos murros, às naves espaciais, pá, a torta direito. E ela faz isto sem qualquer esforço. É como se ela fosse até mais forte do que o super-homem.
mas graças aos esteroides anabolizantes dos Kree. Foi como se ela ficasse exageradamente forte por razão nenhuma, e agora fosse totalmente invulnerável e dona de um poder inesgotável, e ninguém a consegue arranhar, muito menos despentear. Isto é engraçado porque faz lembrar os Saiyajins, os guerreiros do espaço que participaram no torneio de poder no Dragon Ball Super, que vieram de um universo paralelo, e que conseguem transformar-se sem qualquer dificuldade em super guerreiros, sem serem necessários os anos de treino que o Son Goku e os outros da sua espécie tiveram de se submeter. Não faz sentido algum, não é? Mas aconteceu. Mas a Carolina Danvers tinha a desculpa de ter caído por acidente no caldeirão da poção mágica anabolizante dos Kree, à semelhança do que aconteceu com o Obelix quando era pequenino, no tempo em que a Europa estava ocupada pelos romanos. E pronto. Então, depois de destruir uma das naves gigantes dos Kree, ela obriga o Ronan the Accuser, o chefe mauzão deles todos, a fugir em vez de limpar o sarampo ou pelo menos enchê-lo de porrada para o gajo ficar hospitalizado durante largos meses e não chatear mais ninguém. Não, vamos deixá-lo fugir para ver se ele volta cá para nos fazer outra visita e podermos andar à porrada novamente. Mais uma vez, isto faz lembrar outra cena do Dragon Ball, em que o Son Goku no início do Dragon Ball Z deixa fugir o Vegeta do planeta Terra, porque se não tivesse um adversário à altura, perdia a razão de viver. De qualquer maneira, não se podia matar o Ronan se não provocava-se um paradoxo na história e ele nunca teria aparecido no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia e a história seria completamente diferente. Mais fruta! Se quisermos tirar uma conclusão sobre o argumento deste filme, acho que é seguro dizer que é um tanto clichêtico. Um varredor de rua consegue esforçar-se mais no seu trabalho do que toda a equipa que escreveu a história para este filme. Sim, é verdade. Se analisarmos o quão previsíveis os diálogos se tornam, pois já ouvimos as mesmas frases noutros filmes em contextos diferentes. E em contextos parecidos também. O exemplo que me ficou mais retido em memória acontece quando o Nick Fury dá um boné à Carol, e ela lhe pergunta se anunciar a sua identidade com roupa ajuda na investigação à paisana. E passa-me de repente isto pela cabeça. Então e esta gaja nas missões que usa sempre o mesmo fato de mergulho com aquela estrela dourada à frente do peito? E nisto diz o Nick Fury, fala ao soldado espacial que usa um fato de borracha. Que foi basicamente dizer, por outras palavras, a mesma ideia que me passou pela mente. E esta, hein? Outro exemplo clichêtico foi a pseudo-hilariante avaliação da ameaça com o aparelho eletrónico que um Kree faz ao gato e ao Nick Fury, tal e qual como no Dragon Ball Z, os capangas do Freeza fazem para avaliar a força dos seus adversários. E agora onde está ele? A quantas unidades está a sua força? É acima das 8.000 unidades! Não é possível! O teu aparelho está variado de certeza! Não pode ser assim tão forte! E agora onde está ele? A quantas unidades está a sua força? It's 1006. What, really? It's stuff like this that gives me trust issues. Também houve um abuso de referências à subestimação das capacidades físicas femininas no início e no final do filme, para depois a Carolina Danvers, cujo corpo está artilhado com anabolizantes extraterrestres, começar a dar porrada nos Kree ao som da canção I'm Just a Girl, dos No Doubt, na parte final do filme. E a ironia do refrão desta canção, que traduzido dá "Sou apenas uma garota", faz pensar que ela treinou muito para ficar forte daquela maneira, quando na realidade, tal como fisioculturista cheio de esteroides anabolizantes, ela fez batota para ficar mais forte. E mais uma vez dá a sensação que ficou demasiado poderosa por razão nenhuma. Para mim, acho que foi demasiado fácil. Fiquei a pensar, afinal era isto que a Brie Larson estava a usar como desculpa inspiradora para as meninas pobres que ela fez questão de levar ao cinema com o dinheiro doado? Ela quis ensinar às raparigas que o uso de atalhos como roubo, ataques vingativos, uso de substâncias dopantes são a melhor maneira de alcançar o sucesso ou um objetivo? Mas isso não é novidade alguma. As supostas gamer girls no Twitch fazem isso há quase meia dúzia de anos. Usam pseudo-nudez constantemente, portam-se como strippers e até são recompensadas pelo próprio Twitch por causa disso. Outro exemplo de futilidade foi a Carol Danvers de repente sentir-se mais sociável e dar mais prioridade às aparências do que ao planeamento da missão para combater os Kree. Ou seja, para quem tem como prioridade resguardar a humanidade da ameaça dos Kree, a Carolina está mais preocupada com as cores do seu fato borracha do que em concentrar-se na sua nova missão. Mas ela querer mudar as cores do seu fato não faz sentido algum, na minha opinião. Porquê? Porque se ela se sente traída pelos Kree, porque foi enganada, por que raio havia ela de continuar a usar o uniforme dos Kree, mesmo que tivesse cores diferentes? Isto deita por terra todo aquele orgulho de pessoa enganada que ela supostamente estaria a sentir. De qualquer forma, como ela já sabia que era extremamente poderosa e que podia com tudo e com todos, não havia razão para se preocupar, não é? E por causa disto,
Até fiquei admirado ela não ter pensado, deixa cá ver que tipo de lingerie vou usar no combate contra os Kree. Ou se calhar ela não levava roupa nenhuma dentro daquele fato, não é? Já não seria a primeira vez. Para rematar a minha crítica, este foi só mais um filme. A sério, é daqueles filmes que se vê uma vez e nunca mais temos vontade de voltar a vê-lo. A não ser que nos falhe a memória e mesmo assim não será para voltar a vê-lo por inteiro. Até o Spawn, de 1997, com fracos efeitos visuais, tem uma história mais carismática do que este filme do século XXI. Isto só serviu para meter mais uma personagem no universo cinemático da Marvel, e mal metida por sinal, por causa da campanha de marketing feminista. E claro, serviu para explicar por que raio de razão Nick Fury perdeu a visão de um olho. E o motivo é tão estúpido como inacreditável. Pois, a razão daquele olho cego deve-se a uma arranhadela de um gato. Oh meu Deus, que anedota. E depois de vermos o filme Capitão América, o Soldado de Inverno, o Nick Fury dizer: da última vez que confiei em alguém perdi um olho. Nós ficámos a pensar que ele teria perdido o olho por ter confiado em alguém que traiu a sua confiança. Alguém íntimo que se virou contra ele por surpresa. Mas afinal, perdeu o olho por estar a brincar com um c***** de um gato. Que palhaçada de história foi esta? Será que foi assim que aconteceu também na banda desenhada? Bem, da banda desenhada não me lembro porque não li todas as edições quando era criança. Por isso escapou-se muita coisa, com certeza. Mas foi uma desilusão perceber que aquele olho cegueta do Nick Fury, infectado por uma estranha patologia, foi transmitida graças a uma brincadeira com um gato. Isto estragou toda a grandeza do momento do Samuel Jackson no filme O Soldado de Inverno. Epá, e tal e coisa, da última vez confiei em alguém, man, estás a ver, perdi um olho e não foi o olho do cu. E a propósito de palhaçada, eles não só mudaram o sexo do Capitão Marvel para uma Capitã Marvel, como não usaram nada da história pessoal do original Marvel, exceto o facto de que ambos morrem. E no filme, Marvel morre demasiado facilmente, ao contrário do que acontece na banda desenhada. Mas não é de admirar que tenham mudado o sexo ao Capitão Marvel, visto que este filme é dominado por uma filosofia feminista e as feministas odeiam pilas. A propósito de pilas, que é a mesma coisa que falar de pênis, há uma cena na morgue onde estão a fazer uma autópsia a um Skrull. O Nick Fury levanta o lençol que cobre o Skrull para ver se o pênis do Skrull é maior do que o dele. Epá, fiquei a pensar, quem escreveu esta cena deve achar que qualquer gajo que entra numa morgue dá início a um concurso de tamanhos para ver quem tem a maior pila de todas. Mas que raios estavam eles a pensar quando escreveram isto? Uma cena de humor? Isto é uma estupidez! Sinceramente, olha, dá uma sensação que a própria Marvel já sabia que este filme ia ser um autêntico cocó. Por causa disso permitiu toda aquela polémica feminista levada a cabo pela Brie Larson, para que o pessoal fosse ver o filme, se concentrasse mais nisso do que na história do próprio filme. Agora, para não vos estragar toda a alegria de descobrir por vossa conta como este filme se desenrola, se é que alguém vai ver este filme, se não o virem, garanto-vos que não perdem nada. Vou ficar por aqui e voltar ao ponto inicial deste vídeo, em que afirmo que pensava que era suposto não gostar deste filme por eu ser um homem de pele clara. Devo admitir, se eu tivesse 6 anos de idade, teria adorado este filme. Se eu tivesse 6 anos de idade. Por isso agora não me surpreende o facto da Brie Larson querer tanto levar apenas crianças às salas de cinema para ver este filme. Eu fico com pena da Marvel, pois sei que podiam ter feito muito melhor e não fizeram por pura preguiça. Quando não se faz uma coisa com o mínimo de perfeccionismo, o resultado não pode ser sequer mediano, porque a Brie Larson ajudou a arruinar o que podia ter sido um filme mediano. Aliás, se estivéssemos nos anos 90, este filme teria sido um pequeno sucesso. Mas muita coisa mudou desde então. E não levem a sério aquelas críticas que dão uma avaliação média ou superior numa escala de 0 a 10, pois muitos desses críticos de cinema que dão uma avaliação tão alta, das duas uma, ou querem ficar bem vistos, ou querem manter o seu trabalho de part-time como críticos de cinema e não tiveram outro remédio que não seja deixar a sua sinceridade de lado ao criticar este filme. Se vale a pena ver o filme, vocês é que decidem. Se vocês gostam de cinema, se vocês gostam de filmes, podem ir ao cinema ver o filme e tirar as vossas conclusões. E tu, já viste o filme Capitão Marvel? O que achaste do filme? Deixa a tua opinião no comentário abaixo. Pronto, é tudo. Obrigado por assistir a este vídeo. Se gostaste, não te esqueças de clicar like. Se não gostaste, deixa um dislike. Mesmo assim, partilha este vídeo com os teus amigos, familiares, com a tua namorada, com o teu primo, para ver qual é a opinião deles sobre este assunto. Não te esqueças de te inscrever no canal, pois não tens nada a perder e poderás ter uma opinião a dar sobre os temas abordados futuramente. Muito obrigado pelo teu apoio. Um grande beijo para ti. Daí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um bom mês, um bom ano. Parabéns, hoje é o teu dia de aniversário e viva a alegria! That was the patriarchy that was ringing on my parade.